Olá, meu nome é Vitor Fadel. Sou aluno do primeiro ano do ensino médio. Esse trabalho tem como objetivo compreender como era viver durante a era de hiperinflação no Brasil no final dos anos 80 e no início dos anos 90. Hoje vou entrevistar o Henrique, que viveu nessa época e compartilhará um pouco a sua experiência. Qual é o seu nome e quantos anos você tinha durante a hiperinflação? Meu nome é Henrique Corte Batista, sou cirurgião dentista, formado em 1990. Então eu vivi bem esse período da hiperinflação. Eu tinha na época em torno de 22, 23, 24 anos. Então eu saí daqui, de Conchal, e fui para Bragança Paulista estudar odontologia. E lá nós passamos um bom período de perrengue, para falar a verdade. Onde você morava naquele período? Eu morei, eu falei, em Bragança Paulista, numa república, junto com mais 3, 4 colegas, e lá nós dividimos todas as nossas gastos, né, mensais e semanais, principalmente, com compra, né, depois água, luz e também com o aluguel da coisa, do local onde nós morávamos. E nesse período todo, meu pai bancava a gente, né, lá na faculdade, pagando a faculdade pra gente. Você lembra de algum produto que o preço aumentava com muita frequência? Qual? Olha, assim, falar a verdade, o produto mesmo, eu não lembro. Mas que era de manhã um preço, na tarde você chegava, de manhã você ia lá no mercado, você via o remarcador marcando os preços. Você chegava à tarde, estava lá o remarcador já aumentando o valor. À noite, novamente, quando você chegava no dia seguinte para comprar um valor que, vamos supor, que custava num dia, no dia seguinte já estava custando 1,50. Porque a inflação era uma inflação bem alta mesmo. O que mais chamava sua atenção naquela época? Olha, o que mais chamava atenção é exatamente isso daí. Como a gente tinha que economizar para poder viver nessa época de E ver lá os preços se marcando toda hora. toda hora. Não só lá, mas aqui nos mercados aqui da cidade também era dessa forma. Eles tinham 2 ou 3 funcionários responsáveis para fazer essa marcação de preço diário. O que sua família fazia para lidar com os preços de aumento constantes? No momento, a gente tinha que fazer compra no mínimo semanal, ou até muitas vezes mensal, porque você sabia que no final do mês, esse valor que você pagava X no começo do mês, você ia pagar X mais 50 no final do mês, que era uma inflação em torno de entre 30% até 60% ao mês. Vocês costumavam gastar o salário logo ao recebê-lo? Bem, como eu falei, nessa época eu estava estudando, quem trabalhava eram meus pais. Então, eles tinham que dividir todo o orçamento para pagamento, fazer as compras, né? E lá em casa eram exatamente 9 pessoas que, que dependiam desse salário, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Meu pai, ele trabalhava de manhã, à tarde e à noite. Minha mãe dava aula, meu pai, além de dentista também, ele era professor. Então ele dava aula de manhã, à tarde e à noite. Minha mãe dava aula como professora de manhã e à tarde. Então a gente tinha que batalhar bastante. Então quando eles chegavam, eu chegava no final de semana, você falava para ele, vou precisar, pai, vou precisar de tanto. Então meu pai já tinha que reservar uma parte para mim poder ir estudar, né? E quantas vezes a gente chegava no final no dia de pagamento de faculdade, pai, eu vou precisar no final da faculdade, eu vou precisar do pagamento tanto. Então aí ele tinha que arrumar pra gente, né? O que você aprendeu vivendo naquele período? A economizar, principalmente. Porque você tinha que, por exemplo, no meu caso, a gente recebia, vamos supor, R$ 50, supondo. Com esses R$ 50, eu tinha que separar lá eu tinha que separar uma parte para passagem, que eu tinha que viajar de Conchal até Bragança Paulista, de ônibus, e depois lá eu tinha que ajudar com os colegas com a compra mensal,
mensal não, compra semanal, e tinha que ajudar com o pagamento de água, luz e também do aluguel. Isso quando muitas vezes eu chegava a economizar no máximo lá, para mim conseguir voltar para casa. Muitas vezes eu voltava de carona porque não tinha mais dinheiro para. Porque esses 50 acabava rapidinho. Você vai, põe aqui um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho colar, no final, zero. Então, quantas e quantas vezes eu vim de Bragança Paulista para cá, na base do dedão. E graças a Deus, na época, o pessoal dava carona. Hoje em dia, o pessoal já não faz isso. A gente, na época, quantas e quantas vezes, é certo que a gente estava com 2 sacolas, né? Para mim chegar a pegar carona, eu chegava a andar 2 quilômetros para poder, com 2 sacolas, pesando mais ou menos, cada sacola 4 quilos cada. E para poder trazer a roupa que eu usava lá para lavar, a segunda-feira já está dentro da mala novamente. E isso daí foi um período, no mínimo foi uns bons 5 anos fazendo isso. E comparando com hoje, quais são as principais diferenças? Bem, hoje eles falam que a inflação está controlada. A inflação não está controlada. A inflação na época, como eu falei, ela chegava de 30% a 60%. Hoje ela está, isso mensal. Hoje a inflação nossa, ela atinge na faixa de 2% tal mensal. Ou seja, no final do ano vai dar em torno de 10%, eles falam 10%. Mas o que eles fazem hoje? Eles diminuem a quantidade de produto no produto. Por exemplo, um produto que há uns anos atrás era, por exemplo, 500 gramas, hoje é 400. Por exemplo, eu vou citar dois produtos, assim, pipoca. A pipoca, por exemplo, para estourar em casa, ela tinha antigamente em torno, a pipoca que eu comprava na época, agora, há pouco tempo, eu comprava com 500 gramas. Hoje já está em 400. Isso, eles tiram o valor, a quantidade, e para poder manter o produto, o valor do produto. O chocolate antigamente, a barra era de 200 gramas, hoje é 180. Então, se você notar isso daí, mas por quê? Para evitar que a inflação dispare. Eles diminuem na quantidade do produto. Muito obrigado por compartilhar as suas experiências. Sua participação contribuiu muito para o aprendizado sobre a hiperinflação no Brasil. Ok, a gente agradece.